Já sofreu de assédio sexual? Sim. 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 Em Portugal, uma em cada 3 mulheres foi vítima de assédio sexual. O assédio sexual é um comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o intuito ou efeito de violar a dignidade de uma pessoa, em particular quando se cria um ambiente intimidante, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo. O que é para si assédio sexual? Assédio sexual é quando uma pessoa vai num sítio qualquer e há um certo indivíduo que se mete connosco. Para mim, o assédio sexual é mais que um ataque ao corpo, é um ataque à alma. Porque nos cria feridas que vão durar para todo sempre. Feridas que não têm cura. Sentimos-nos sempre desconfortáveis. Apesar de às vezes rirmos porque ficamos sem saber o que fazer ou porque não queres ser ali, tipo, causar desconforto, não sei. Muitas vezes até, tipo, sentes nojo de ti própria com a maneira como abusam ou te tocam ou, tipo, fazem-te sentir, porque ainda te fazem sentir que como se fosse uma galdéria e que tu é que fizeste para isso acontecer. Que é tipo, é aquilo que merecemos. E, ou seja, ainda metem as culpas em nós, seja pelo aquilo que vestimos, ou seja, ficamos sempre nos a sentir nojo, desconfortáveis, até com o nosso próprio corpo. Legalmente, o que é considerado assédio sexual? O assédio sexual não existe na lei portuguesa com essa designação, mas está previsto no Código Penal português um crime que é exatamente onde podemos enquadrar aquilo que vulgarmente na nossa sociedade se vai apelidando de assédio sexual. Naturalmente, que o assédio sexual são um conjunto de comportamentos, de atitudes indesejáveis por parte da pessoa que é alvo desses comportamentos e que ferem de alguma forma a sua liberdade e que, portanto, criam nela um constrangimento e que poderão evoluir para situações mais gravosas. E a verdade é que já se tem entendido que um simples beijo, um encosto, uma carícia, aquilo que supostamente seria uma carícia, um encosto, um aperto, um aconchego, tudo isso, desde que seja sentido pela vítima como um constrangimento, um desconforto, é um ato sexual de relevo. Segundo um estudo internacional referenciado pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, cerca de 78% das mulheres já sofreram assédio sexual em locais públicos. O assédio em espaços públicos é uma situação vivida regularmente pelas mulheres, normalizada muitas vezes por estas, devido ao contacto constante com piropos, toques indesejados e perturbadores, olhares repugnantes, buzinadelas, entre outros, que as deixam desconfortáveis. No entanto, apesar da elevada percentagem de mulheres que já sofreram de assédio, na maioria dos casos não apresentam queixa às autoridades. Já sofreu de assédio sexual? Já. É assim, um dia ia apanhar boleia para ir ter com o marido e um senhor volta dos seus 65, 70 anos, levou-me para ficar num certo sítio, chegou àquele certo sítio, não parou, continuou a andar, e eu então fiz-lhe a pergunta porque é que ele não tinha parado, e ele disse que ia chegar mais acima. E eu disse que não era preciso, porque o marido vinha à minha procura. E ele então, quando chegou perto do sítio,
lá de onde ele queria, deitou-me as mãos ao peito e disse uma asneira. Vamos foder. E eu só disse para ele, vai foder na toda a tua mãe. Você para aí o jipe, porque senão eu abro a porta e deito-me do jipe para baixo. Ele então, o senhor, parou à frente e eu desci e meti-me no meio do mato. Até ele passar a outra parte da rua e eu poder seguir sem ele me ver. Portanto, eu estava na secundária, isto com os meus 17 anos, 16, no qual eu decidi sair da zona escolar com uma colega minha, no qual eu naquele dia estava com uma saia e passei pela rua onde estavam dois homens bastante mais velhos que eu, já tinham os seus 50, 60 anos, do qual um se vira e diz assim: era bom levantar essa saia para ver o que tem aí debaixo. No qual eu não consegui ficar calada. A minha colega ainda disse para eu me calar, mas eu sou uma pessoa que o respeito para mim é tudo, e então eu respondi da forma mais adequada que eu achei no momento, que foi: se acha que tem algum problema comigo, então vamos à Guarda Nacional fazer alguma queixa. A primeira vez que fui assediada tinha 18 anos, num dentista, que estava a fazer tratamento a um dente, e ele puxou-me as mãos para trás e então pôs-se a fazer cócegas com o corpo dele na minha mão. E eu não vi a hora que ele me largar para me pôr a mexer e nunca mais lá aparecer. E foi assim que eu fiz. E a caminho do trabalho, foi na ponte que atravessa a segunda circular. Logo de manhã, mesmo de manhãzinha, não me esqueço da hora, era 7h30 da manhã. E realmente eu vi que em cima da ponte estava um homem, mas não dei muita importância. E a partir do momento em que passo por ele, vejo que algo não está bem, não é? Ele tinha o sexo de fora. E mais ainda, a partir do momento que passo, eu sinto que ele vem atrás de mim, olho para trás e vem mesmo, e começa-me a dizer palavras que vi que ele não me ia fazer bem. Pronto, e foi a corrida mais longa da minha vida e mais medrosa, enfim, também. O assédio sexual é também muito frequente nos locais de trabalho. Verifica-se que 79% das mulheres já passaram por esta situação, segundo um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Este tipo de assédio é maioritariamente praticado por homens com cargos de chefia e posições hierárquicas mais elevadas. Nestas situações, o poder associado ao cargo é usado para afetar a dignidade da pessoa, criando um ambiente intimidativo, humilhante e hostil. As mulheres vítimas de assédio no trabalho ficam em posições frágeis, uma vez que a permanência no seu local de emprego depende da contínua submissão a estas situações. No meu local de trabalho, há 20 anos atrás, eu trabalhava numa instituição privada como secretária e houve assédio sexual por parte de um professor que me tentou atacar quando eu estava de costas e ao qual eu me consegui defender-me e consegui atacar o próprio professor. Sendo que eu fiquei mal vista perante o professor e perante a própria instituição, na medida em que a própria instituição nem sequer acreditou naquilo que aconteceu. Quando eu saí dessa instituição, vim a saber mais tarde que era normal, entre aspas, esse professor ter esse tipo de atitudes, quer com alunas, quer com a parte da administrativa ou quem colaborasse nessa instituição. São situações que depois acabam por ser relativizadas, mas que na altura incomodam. Tive uma com um colega que, e
É a maneira como se faz as coisas, como se diz, como se toca, que veio um dia, eu andava com dores nas costas e um colega veio perguntar se eu não queria que ele fizesse uma massagem. Mas disse-me isso assim, a mexer assim, com o dedo e com um ar que na altura eu já era crescida, portanto a resposta foi ou estás quieto, ou dou-te um murro e vais com um olho negro para casa explicares à tua mulher porque é que tens um olho negro. Quais são os passos necessários para apresentar queixa? Tem que haver um momento em que a vítima consciencializa a gravidade do comportamento de que foi vítima e decide, então, atuar, defender-se, dando a conhecer o que se passou. Como é que isto acontece? Naturalmente, depois da decisão tomada, a vítima tem de se queixar. E queixar-se, como é que o pode fazer? Pode fazê-lo por escrito e endereçar aos serviços do Ministério Público, do tribunal mais próximo da sua área de residência ou da área onde se deram os factos, enviar por escrito uma denúncia do que se passou, identificando-se, tentando identificar se conhece o agressor ou o criminoso, que pode não ter agredido, mas pode ter importunado a pessoa, não tendo agredido, mas pode ter importunado. Pode efetivamente apresentar um relato sequencial dos factos e naturalmente dizer que está interessada num procedimento criminal contra o agente. Também é permitido, e eu falei primeiro na forma escrita porque me parece muitas vezes aquela que permite à vítima numa primeira fase proteger-se um bocadinho mais. Há sempre outra solução, que é a pessoa, no imediato ou posteriormente à ocorrência dos factos, dirigir-se ao tal posto de polícia ou da GNR ou aos serviços do Ministério Público e dizer: estou aqui, quero apresentar uma queixa. Pensou em apresentar queixa? Não, nunca pensei em apresentar queixa porque ia expor a minha vida para toda a gente saber e assim fiquei a saber só eu e as pessoas da minha família. São coisas em que eu já era mais crescida e acabei por relativizar. Não fazia sentido, sei lá, se calhar fazia sentido, mas não. Uma em cada 3 mulheres não se sente segura a andar sozinha na rua durante a noite, segundo a OCDE. O receio de que algo de mal possa acontecer influencia e tem impacto no cotidiano das mulheres. Desde muito cedo, aprendem que não podem andar sozinhas, que devem ter cuidado nos caminhos que escolhem, na roupa que vestem, no que dizem, na abordagem que têm ao próximo, no tipo de atividades que fazem, entre muitas outras coisas. Além disto, as mulheres são ensinadas a entender o assédio como um elogio ou uma brincadeira inofensiva, sendo esperado que estas reajam com simpatia, ainda que se sintam desconfortáveis, vulneráveis e inseguras. Há uma desvalorização e normalização deste tipo de comportamentos por parte da sociedade, mas também por parte de quem as recebe. Muitas vezes, as vítimas de assédio sexual culpabilizam-se, responsabilizando-se e desvalorizando a ocorrência, o que aumenta os danos e o sofrimento causados. Costuma pensar na roupa que veste antes de sair à rua? Não, porque isso sou eu que escolho, não é mais ninguém. Não tem medo que a roupa que escolhe seja motivo de assédio sexual por parte das outras pessoas? Não, até porque eu sei o que sou, o que valho e sei quem eu sou para com os meus colegas, para com os meus amigos, para com a minha família. E não tenho que dar justificações a mais ninguém. Penso sempre na roupa que vou vestir. Penso vestir uma roupa mais escura, usar calças em vez de saia ou de vestido, mais tapada, porque eu não sei o que é que me espera quando saio à rua, seja para ir fazer compras, seja para ir ao cinema, ao teatro, seja de dia, seja de noite. Infelizmente sim, eu tenho que me preocupar com isto, tenho que me preocupar se estou a usar o batom vermelho e se não estou a ser demasiado provocadora,
Tenho de me preocupar se os meus olhos estão a chamar demasiada atenção, se o meu cabelo está demasiado bonito, ou está de rabo de cavalo, que está muito sexy. Tenho de me preocupar com essas coisas todas. Tu é que te pões a jeito, como a sociedade diz, só porque gostamos um top e nos faz sentir melhor com nós próprias, ou mesmo uma mini saia que nós gostamos de usar, não podes. Certas roupas um pouco mais decotadas, às vezes nem é preciso isso, porque quando embirram e pronto. Costumo vestir uma roupa que eu veja que eu me vejo bem com ela, mas que não ando a fazer disparates pela rua com a roupa que não está em condições para eu me sentir bem com ela. Tem medo dos olhares dos outros? Tenho. Costuma ter receio de sofrer assédio sexual quando sai à rua? Há certos momentos que penso no assunto. Não é uma coisa que me paralise. Eu gosto de fazer caminhadas e não as deixo de fazer com medo dessa situação. Mas há momentos que, se calhar, quando começa a anoitecer ou assim, começo a ver que se calhar eu estou a arriscar e essa situação que me marcou para a vida faz-me pensar que se calhar é melhor ter cautelas, não é? Hoje em dia só me dá nojo e repulsa. Infelizmente não é como passar dos anos o assédio tivesse acabado, porque não acabou. Muitas vezes na rua, muitas vezes em situações de trabalho, em situações de escola, existe, nem que sejam palavrinhas que tu não gostas, porque pronto, tu estás ali e estás a tentar fazer o teu trabalho e quantas vezes é que eu já recebi propostas para vamos ali tomar um café ou recebes mais porque andas aí a tentar a sair com o chefe ou com esse corpinho gostoso. Isso é assédio. Eu mereço o dinheiro que recebo ou o que quer que seja. Estar ali a dizer que por uma situação, por um ato sexual, eu recebo mais ou o que é assédio. Foi uma situação que marcou bastante e é uma ferida que demora a sarar e que muito devagar sara, se é que sara na totalidade. É muito triste e é isso que eu sinto. E sinto isso não só por mim, mas sinto a pensar que eu quero ter filhos, eu quero ser uma filha e a minha filha vai ter de lidar com isso. E se calhar pior. E eu tenho de a proteger de um mundo que eu sei que não posso proteger. Que vai chegar a uma fase da vida dela que ela vai ter de lidar com isso. E ela vai ter de aprender. E eu espero estar lá para ensinar que isso não é normal e que a culpa não é dela. E que ela não tem de ouvir, não tem de ser tocada, não tem de ser nada. E é muito triste pensar, acho que é o que me deixa mais triste quando recebo, eu consigo lidar com esses sentimentos, mas tenho de pensar que eu tenho uma prima com 6 anos que vai ter de lidar com isso. Eu vou ter uma filha que vai ter de lidar com isso. E por mais que eu faça para proteger os meus, não consigo. E isso acho que é o que me deixa pior. Deixa-me frustrada, deixa-me triste e deixa-me com nojo de pessoas assim. É essencial que os familiares e amigos das vítimas de assédio sexual estejam ao seu lado e as lembrem de que a culpa não é delas.